Gravação iniciada, presidente. Bom dia, estamos iniciando as sessões de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, da segunda turma, quarta Câmara, da primeira sessão do CARF, órgão vinculado ao Ministério da Economia, e as sessões deste mês de dezembro serão em 6 etapas, hoje, amanhã e quinta-feira, em 2 períodos, e eu agradeço o apoio lá em Brasília do CARF para as sessões, e apresento os colegas que estão participando comigo dessa sessão de julgamento. Iniciando pelo conselheiro Marco Rogério. Marco, bom dia. Bom dia, presidente. Bom dia, demais conselheiros. E bom dia, Fabiana, aí do suporte do CEPRO em Brasília, do suporte do CAF. Bom dia, Pagano. Bom dia a todos. Evandro, bom dia. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas conselheiros. Bom dia, os colegas aí do suporte aí, do CAF. Bom dia, conselheira Júnior. Seu microfone está fechado. Opa! Bom dia a todos, bom dia, presidente, bom dia, pessoal aí de Brasília. Bom dia, Iágaro. Bom dia, presidente, bom dia, demais conselheiros, bom dia, Fabiana, aí no suporte. Conselheira Paula, bom dia. Bom dia, presidente, bom dia a todos, bom dia, pessoal aí de Brasília. Bom dia, Luciano. Bom dia, presidente, bom dia, colegas, o suporte de Brasília, Fabiana, bom dia. Eu cumprimento a todos também, e cumprimento o pessoal em Brasília que nos dá o apoio, e as sessões vão ser iniciadas. Nós temos um pedido de preferência, vai haver sustentação oral, são os itens 11 e 12 da pauta, é um processo do rito repetitivo, a relatoria do conselheiro Leonardo Luiz Pagano Gonçalves, o contribuinte é a Campineus, líder de pneumáticos limitada. Vai haver sustentação oral, o processo repetitivo, na verdade, é uma sustentação oral única, né? Eu vou pedir, então, que Brasília nos coloque aí a doutora Cristiane na sala para fazer a sustentação, por favor. Ok, presidente, irei convocá-la. Nós iniciamos nossos processos com rito repetitivo, são vários processos, o primeiro deles, com preferência, é o item 11 e, na sequência, o item 12 mesmo. O item 11 é o paradigma e o 12 é o repetitivo. Esperar a patrona comparecer à sala. O processo já está na base, está Campineus, número da pauta 12, presidente, eu pus. Tá bom. Ok. Doutora Cristiane, bom dia. Doutora Cristiane. Bom dia, todos me escutam? A senhora está me ouvindo? Sim. Perfeitamente. Bom, então nós vamos iniciar os nossos julgamentos com o processo que a senhora é a patrona. O contribuinte é Campineus, é um processo paradigma, e no item 11, depois do item 12 é um repetitivo. Então, na verdade, embora no item 12, vocês até pediram sustentação oral também no item 12, mas a sustentação oral vai ser única, porque o item 11 é o paradigma, o 12 é o repetitivo. Embora esteja na minha relatoria, na verdade, é a relatoria do conselheiro Pagano, porque o item 12, como repetitivo, é apenas regimental no meu nome, mas a relatoria é do Pagano. Então, eu vou pedir ao Pagano que faça um breve relato e depois a senhora terá o prazo regimental para fazer a sua sustentação, ok? Tudo bem, obrigada. Pagano, por favor. Passo ao relatório. Trata-se de recurso voluntário interposto face ao acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal, que decidiu manter o não reconhecimento do crédito conforme disparte decisório. O presente processo trata sobre Perdicomp, onde a recorrente indica crédito de pagamento indevido ao maior de RPJ, referente ao mês de dezembro de 2006, no valor de R$ 763.750,10 centavos, para compensar com débitos próprios. Referido crédito teria sido originado pelo recolhimento efetuado em 31 de 1 de 2007, no montante de R$86.890,45. O despacho decisório de 7 de 10 de 2009 e anexos não reconheceu o direito creditório e não homologou a compensação, com fundamento para o não reconhecimento do direito do crédito. A unidade de origem afirma que foi constatada a improcedência do crédito informado em Perdicomp, que tratasse de pagamento a título de estimativa mensal
da pessoa jurídica tributada pelo lucro real, fazem que o recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do imposto de renda da pessoa jurídica ou na contribuição social sobre o lucro líquido, devido ao final do período de apuração para compor o saldo negativo de RPJ ou CCL do período. A recorrente apresentou manifestação de conformidade, alegando que tem o direito para o indébito durante o ano, não sendo necessário utilizar o crédito apenas no ajuste final, como afirma o despacho decisório. Em seguida, a DRJ proferiu acórdão, afastando o fundamento do despacho decisório, entendendo que é possível a utilização do crédito de estimativa mensal em compensação antes do ajuste final, porém jogou improvida a manifestação, por entender que restou comprovado que o crédito de pagamento indevido de estimativa de dezembro de 2006 foi utilizado no ajuste final para compor o saldo negativo de RPJ. A DRJ utilizou a decisão proferida no processo de final 2009-36, que é um outro processo, que tratou do mesmo crédito objeto do processo em epígrafe e decidiu não reconhecer o crédito, eis que verificou que a recorrente tinha utilizado no ajuste final para compor o saldo negativo. Inconformada, a recorrente interpôs recurso voluntário, repisando os mesmos argumentos da impugnação. Em seguida, o processo foi distribuído e veio para esse relator relatar e votar. Basicamente, esse é o relatório, presidente. Alguém precisa de mais alguma informação? A patrona requer algum complemento? É o relatório, presidente. Perfeito. Doutora, a senhora tem o prazo regimental, os demais eu fecho o microfone, por favor. Tudo bem. Todos me ouvem? Perfeito. Bom dia a todos. Cumprimento todos os conselheiros na pessoa do senhor presidente. E eu ia começar dizendo, né, dessa questão do item 11 que vai ser aplicado ao item 12, mas o senhor presidente já fez essa colocação. Bom, então passo aqui, inicio a minha fala, que tratam-se então de recursos voluntários interpostos contra a decisão da DRJ Belém do Pará, que não reconheceu o direito creditório da recorrente e não homologou as compensações declaradas. Como narrado pelo ilustre relator, a controvérsia aqui paira sobre a questão de que o crédito é oriundo de pagamento indevido a maior de estimativa de RPJ do mês de dezembro de 2006, e ele não foi utilizado de outra forma, como saldo negativo ou qualquer outra situação. A compensação, o crédito foi usado desta maneira via Perdicomp. Como se sabe, esse procedimento era vedado pela IN 600, mas passou a ser permitido com a edição da IN 900. É uma matéria bastante conhecida, né, até por isso ela está aqui em repetitivo, mas eu gostaria de pedir a atenção dos senhores para alguns fatos do caso aqui concreto. Vamos lá. O fundamento do despacho decisório é a IN 600, né, e o despacho decisório foi emitido em outubro de 2010, então, 2009, então, já na vigência da IN 900, então, esse artigo aqui da IN 600 já estava revogado, e a causa da não homologação foi somente isso, porque todas as outras inconsistências que eventualmente podiam ter sido constatadas pela DRF Campinas não aconteceram. Então, a única causa do despacho decisório é a questão da vedação que existia na IN 600. Bom, depois disso, o entendimento, então, da Receita Federal mudou, os senhores sabem, né, que havendo a não homologação durante a vigência da IN 900, não haveria qualquer vedação, qualquer impedimento para o procedimento. Isso, inclusive, foi reconhecido pela DRJ Belém, né, que disse que não havia nenhuma irregularidade no procedimento, na compensação com pagamento indevido ou a maior de estimativa de RPJ, mas manteve inovando a acusação, dizendo que haviam diferenças na DPJ, na DCTF, enfim, que então traziam aí incerteza e liquidez, né, ausência de incerteza e liquidez para o crédito. O que não prospera, né? A gente trouxe aqui nos memoriais que foram distribuídos aos senhores, na página 4, essa situação aí das diferenças, que são em torno de R$20, o que é uma situação que não tem condições, não tem condão de invalidar integralmente o crédito. E vale observar também que a DCTF do período foi devidamente retificada antes da transmissão das DECOMPs, demonstrando o pagamento em excesso, o pagamento a maior. E a DIPJ também está em consonância, não sustenta, não prospera a acusação e os argumentos aí da DRJ.
Pois bem, essa diferença, né, a gente pode, ela cai por terra quando a gente verifica no item 12, no processo do item 12, tem a DCTF lá nas folhas 81, e também a DIPJ a partir da folha 100. Então, é possível verificar que, de fato, esse argumento da DRJ Belém não se sustenta. Bom, além disso, né, como dito no início, por ser uma matéria bastante conhecida pelo CARF, já existe até a súmula 84, que foi mencionada no recurso voluntário e também nos memoriais, e por ela ser bastante conhecida, eu acabo por não lê-la integralmente, não ler o enunciado. Por fim, em função de todos os argumentos aqui trazidos aos autos, a recorrente requer seja dado provimento ao recurso voluntário para aplicar o enunciado da súmula 84 do CARF, a fim de reconhecer a validade do procedimento de compensação, utilizando como crédito pagamento a maior de estimativa mensal, e requer a reforma total da decisão recorrida para homologar todas as compensações declaradas. Obrigada. Obrigado, doutora. Pagano, voto. Bom, passo ao voto. Primeiramente, presidente, a recorrente requer do requerimento da recorrente para que o processo administrativo 2009-36 seja pensado ao epígrafe. Em relação a esse requerimento, entendo que não deve ser acolhido. Apesar do crédito discutido em ambos os processos ser o mesmo, os débitos e os pedidos de compensação são diferentes, sendo desnecessário que os dois sejam julgados conjuntamente. Ademais, não existe previsão específica no regimento interno do CARF que determina o julgamento em conjunto de ambos os processos. Ainda assim, rejeito o pedido da recorrente para sobrestar o julgamento e para que os processos sejam apensados e julgados em conjunto. Da alegação de inovação do critério jurídico e cerceamento de defesa. A recorrente alega que a DRJ inovou no acordo recorrido ao afastar o fundamento do despacho decisório para não reconhecer o crédito e, no mérito, utilizar de outro e novo argumento relativo à alocação do mesmo crédito no ajuste final para compor o saldo negativo. Ou seja, a DRJ afastou o entendimento de que não seria possível utilizar crédito de pagamento a maior de estimativa mensal antes do ajuste final para aplicar novo fundamento relativo à alocação do crédito saldo negativo ao final do ano calendário, utilizando-se dos fundamentos de outra decisão proferida em outro processo. A alegação da recorrente não deve ser provida, eis que a DRJ afastou o impedimento de compensar o crédito de pagamento a maior estimativa mensal antes do ajuste final, para em seguida apenas analisar o mérito do crédito. O fato da DRJ ter se utilizado de mais um argumento para indeferir o próprio crédito em análise não caracteriza inovação do critério jurídico nos termos do artigo 146 do CTN. A DRJ apenas aprofundou a análise do direito creditório para verificar se tinha certeza de liquidez e condições necessárias para aproveitamento do crédito. Assim, entendo que o acórdão recorrido não extrapolou os contornos da lide, que, no caso, tem como objetivo verificar as condições do crédito que se pretende compensar. O principal objetivo do processo epígrafe é verificar as condições, certeza, liquidez e regularidade do crédito. O pedido feito na Pericomp é para que seja reconhecido o crédito e homologada a compensação, sendo que, para que seja preferido tais pedidos, é necessário que se verifique a certeza de liquidez do direito creditório. Dessa forma, rejeita a alegação de nulidade do acórdão, recorrendo devido à inovação do critério jurídico e cessamento de defesa. Aqui, presidente e demais colegas, só para deixar claro, e para que todos possam raciocinar do jeito mais claro, né, e que possam também, se necessário, divergir. Despacho decisório aplicou o entendimento de que não poderia compensar pagamento a maior de estimativa mensal durante o ano calendário, que só poderia ser utilizar esse crédito no ajuste final. A DRJ olhou, falou, não, esse fundamento ele não persiste mais, né, súmula 84. Aplicou a tese da súmula 84, só que ela analisou o crédito. O que ela fez? Ela pegou a análise feita do crédito em outro processo, que analisou o mesmo crédito, e constatou que esse crédito que está sendo pedido, né, da estimativa, na realidade ele compôs o saldo negativo no final do ano, ou seja, ela utilizou esse crédito para compor o saldo negativo. E por esse motivo ela negou provimento. Então ela afastou a matéria que seria albergada pela súmula 84 e analisou o mérito do crédito para rejeitar. Por isso aqui, eu estou entendendo que não houve, ela não extrapolou os contornos da lide, que na verdade é a análise do crédito. Então eu estou entendendo que não houve
aqui inovação do critério jurídico. É só para deixar claro. E agora eu passo ao mérito. Alguma dúvida ou pode continuar? Não, pode continuar, Fabiano. Depois discutindo tudo. Do mérito. Conforme demonstrado no acordo recorrido, e não negado pela recorrente, no processo administrativo 2009-36, que tratou exatamente do mesmo crédito objeto dos autos, restou demonstrado que o crédito de pagamento indevido de estimativa mensal, que é de dezembro de 2006, ele foi alocado para compor o saldo negativo no ajuste final do ano. Vejamos a execução do outro processo que foi colacionado no acordo recorrido. Então, o direito creditório pleiteado nesses autos corresponde ao mesmo crédito pleiteado na via Perdicomp final 0656. O Perdicomp final 0656 está sendo tratado no processo administrativo de final 2009-36. Naqueles autos, a unidade de origem não reconheceu o direito creditório, pois o pagamento indicado estaria integralmente alocado. O contribuinte, por sua vez, apresentou manifestação de conformidade. A DRJ, por intermédio do Acórdão 715 de 2016, não reconheceu o direito creditório pleiteado. Transcrevemos a seguir a parte do voto proferido no referido acórdão. Na DRPJ 2007, juntada aos autos, consta que no mês de dezembro de 2006 houve apuração estimativa de RPJ no montante de 263 mil aproximadamente, com base em balancete de suspensão e redução. No que se refere à DCTF, temos que o contribuinte apresentou 3 declarações do mês de dezembro de 2006. Na DCTF original, de 6 de 2 de 2007, foi declarado débito da RPJ com o código 2362 no valor de R$ 1.086.889,45, informado pagamento no mesmo valor. Na DCTF retificadora, de 30 de 5 de 2007, foi declarado débito de R$ 323.140,35, informado pagamento no mesmo valor. Na DCTF retificadora de 21 de 10 de 2011, foi declarado débito de R$ 323.140,35, informado pagamento de R$ 1.086.890,45. Admitindo-se como correto o débito de R$ 323.140,35, declarado nas DCTFs mais recentes, este deve prevalecer sobre o débito de R$ 263.332,33, informado na DPJ de 2007. Note-se ainda que a DCTF retificadora de 30 de 5 de 2007, anterior ao despacho decisório, já constava o valor do débito da estimativa de RPJ de dezembro de 2006 como sendo de R$ 323.140,35, o que comprova o débito desse montante e a existência do indébito de R$ 763.750,10. Finalmente, falta verificar se referido pagamento da maior estimativa de RPJ foi aproveitado no ajuste final, no ajuste anual. Nesse sentido, conforme ficha 11 da DPJ, o contribuinte apurou o RPJ a pagar em todos os meses de 2006, exceto em abril. O somatório das estimativas apuradas é de R$ 3.004.227,25. Por sua vez, na ficha 12A, linha 16, o imposto renda mensal pago por estimativa, foi declarado o valor de R$ 3.707.957,34. A diferença entre os dois montantes é de R$ 703.730,09, razão pela qual é legítimo supor que o contribuinte se aproveitou do pagamento da maior da estimativa de RPJ com o código 2362 de dezembro de 2006 no ajuste anual. A mesma ficha 12A revela que o contribuinte apurou saldo negativo de RPJ de R$ 763.729,99, não havendo razão para reconhecer crédito de pagamento da maior, dada a opção do contribuinte de utilizar referido pagamento na apuração do saldo negativo do período. Dessa maneira, o direito creditório não deve ser reconhecido em função da ausência dos requisitos de certeza e liquidez. Dessa forma, como estou comprovado que a recorrente utilizou o crédito para compor o saldo negativo no final do ano, entendo que não resta alternativa senão manter o acordo recorrido, eis que o crédito pagamento devido de estimativa mensal já foi alocado, ou seja, utilizado no ajuste final. A recorrente não pode utilizar 2 vezes o mesmo crédito. Eis que nessa compensação, pretendeu utilizar o do pagamento devido a uma área da estimativa de dezembro de 2006 e posteriormente restou comprovado que também utilizou do mesmo crédito no ajuste, alocando-o para a composição do saldo negativo de RPJ. Desta forma, possui que consta processado nos autos, voto por conhecer e negar provimento ao recurso voluntário. Aqui eu queria só fazer uma observação, que se ela usou o saldo negativo para compensar, isso não está nos autos, tá?
Então, eu não posso confirmar que ela utilizou o saldo negativo para compensar em outro processo. O que eu sei é que ela usou da estimativa mensal para compor o saldo negativo. Logo, esse saldo negativo foi utilizado para alguma coisa. Para o quê? Eu não sei. Tá? Só deixando essa observação. Então, propôs o relator reconhecer o recurso, afastar as preliminares já colocadas e negar provimento. Debates abertos. Quem quiser falar, levanta a mãozinha, por favor. Paula. Eu estava vendo aqui o recurso voluntário, Leonardo, e parece que o saldo negativo foi utilizado para compensar outro débito, mas por um motivo de, parece que uma diferença de R$20, esse outro débito não foi compensado. De qualquer forma, se esse crédito das estimativas compuseram o saldo negativo, mesmo que essa compensação ela não tenha sido homologada, esse saldo negativo ele poderia ter sido utilizado para qualquer outra coisa. Então, também isso é irrelevante, eu acho. Né? Alguém mais? A questão aí das estimativas, né? Às vezes há muita confusão do contribuinte. Às vezes ele chega lá no final, dá um saldo negativo, e ele quer compensar as estimativas, dizendo que foi paga maior, né? Às vezes até porque dá uma diferença de juros, enquanto o saldo negativo é a partir de janeiro do próximo exercício, se fosse um pagamento a maior, seria a partir do mês seguinte. Só que tem que ser comprovado que aquela estimativa foi pago a maior naquele mês, seja pela apresentação de um balancete de suspensão ou redução. E isso parece que isso não foi feito aqui, pelo contrário, pelo que eu li ali, pelo que o relator descreveu, né, o que houve foi a apuração de um saldo negativo e essas estimativas vieram a compor o saldo negativo utilizado em outro processo. Alguém mais? A senhora quer falar, doutor? Só se for matéria de fato. Não houve outra compensação, não foi utilizado como saldo negativo, são esses dois processos. Os PERDCOMPs foram transmitidos como pagamento a maior de estimativa do mês de dezembro. Então, não há excesso de Selic e não houve outra tentativa de compensação utilizando como saldo negativo. A utilização foi somente como pagamento indevido ou a maior de estimativa de dezembro. Só esse esclarecimento. De qualquer maneira, doutora, pelo que o relator falou, e a conselheira Paula pontuou muito bem, né, se houve se o contribuinte fez, no caso, a sua representada fez a montagem do saldo negativo, tem utilizado ou não, essa é uma possibilidade que fica latente. Dessa forma, o pedido aqui formulado acaba sendo prejudicado, porque montando-se o saldo negativo lá com esses valores, evidentemente, há a possibilidade de utilização em dobro, ainda que possa não ter ocorrido. Essa prova ficaria por conta do contribuinte. Alguém mais quer se manifestar? Marco, votando. Eu acho aqui que o contribuinte não traz, eu acabei de ler a peça recursal e ele não traz elementos que caracterizem que ele não utilizou para eventualmente justificar esse erro dele aí na hora de configurar a natureza jurídica do pedido, né, se era pagamento indevido ou saldo negativo. Então, no momento que ele apropriou como saldo negativo na DPJ, eu acho que aí já configurou uma situação, e aí eu entendo que ele já aproveitou isso, né, convertendo em saldo negativo. Então, ele não trouxe elementos nos autos para eximir que já utilizaram esse saldo negativo. Então, eu vou acompanhar o relator. Conselheiro Evandro. Eu vou acompanhar o relator. Júnior. Com o relator. Iágaro. Com o relator, presidente. Senhora Paula. Com o relator. Luciano. Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho, apenas pontuando o seguinte, doutora. Eu entendi a sua colocação e pode ser que tenha bastante fundamento, provavelmente tem. Então, o meio possível de se reverter essa situação é a senhora apresentar os devidos embargos, se acha que é conveniente, porque se esse saldo negativo foi realmente demonstrado e não foi utilizado em momento algum, cabe ao contribuinte essa prova, que o conselheiro Marco até pesquisou e viu que não existe. Então, por unanimidade de votos, conhecido o recurso e negado por provimento. O julgamento é encerrado, doutora. Obrigado. Um bom dia para a senhora. Bom dia. Obrigado. Muito bem, continuando, voltamos agora ao item inicial, o item 1 da pauta, relatoria do conselheiro Luciano. Já disponibilizou o voto, Luciano? Sim, presidente, já disponibilizei.
Então, é o item 1 da pauta, todos os processos agora são nessa parte da manhã, né, pelo menos até um determinado momento, serão de efeito repetitivo. O contribuinte é a consultora da Terra e a relatoria do conselheiro Luciano. Luciano, como vai a sustentação, um breve relato e o voto. Ok, presidente. Trata-se de recurso voluntário contra a decisão do DRJ e o tema a ser discutido aqui, o objeto do processo, atraso na entrega de imóvel, uma multa no valor de R$85 mil. A contribuinte apresentou impugnação, alegando basicamente ilegalidade na multa imposta, impossibilidade de aplicação de multa mês a mês e efeito confiscatório da multa. A DRJ decidiu que a legislação foi observada e não houve qualquer equívoco na sua aplicação, que o confisco não pode ser analisado, mas se trata de controle de constitucionalidade, e proporcionalidade também. O recurso voluntário, a contribuinte alegou a retroatividade benigna com base no artigo 106, inciso 2, a linha C do CTN, que a recorrente seria ainda optante pelo lucro presumido, né, portanto, deveria se aplicar os termos da legislação, ou da nova legislação, ou da alterada, em relação a essa característica, a impossibilidade de instituição de obrigação acessória por meio de instrução normativa, alegou também a impossibilidade de aplicação de multa mês a mês, pois a infração incidiria uma única vez, e requereu a improcedência da infração, alternativamente à redução da multa. Eu passo a analisar a tempestividade, lá no parágrafo 9º. O recurso é tempestivo e ele atende também aos demais requisitos de admissibilidade. Por isso, passo a apreciá-lo. Ou para o parágrafo 11. A recorrente alega que teria direito à retroatividade benigna, pois a sanção aplicada à época teria sido reduzida depois da aplicação em seu caso. Importante salientar que a entrega de declaração, mesmo em atraso, se deu de maneira espontânea. Essa informação pode ser confirmada com a constatação das datas lançadas na notificação de lançamento, bem como o prazo para recolhimento do valor devido, o desconto. Ao compulsar os autos, verifica-se que a multa por falta de entrega do imóvel foi aplicada no final de 2010, tendo como fundamento o artigo 16 da Lei 9779/99 e o artigo 57 da medida provisória número 2158/35/2001, os quais tinham a seguinte redação à época dos fatos. Coloquei aqui. Com base nesses dispositivos, a multa teria sido aplicada de forma adequada, ou seja, R$5 mil por mês calendário. Ocorre, porém, que houve alteração dos dispositivos legais da medida provisória número 2158/35/2001. A lei número 12.766, 2012, conferiu a seguinte redação a eles. Aí colacionei a redação. Já a lei 12.873, 2013, por meio do seu artigo 57, conferiu a atual redação ao artigo 57 da medida provisória. Também coloquei aqui, transcrevi. É possível perceber que as novas redações do artigo mitigaram a multa em casos de não entrega de declarações que sejam elegíveis com base no artigo 16 da Lei 9799/99, de R$5 mil para R$500, para as pessoas que tenham apurado o lucro presumido na última declaração, e R$1.500 para as que tenham apurado o lucro real. As alterações inseridas ainda mantiveram o parágrafo 3º do artigo 57, o qual dispõe que a multa deveria ser reduzida à metade, no caso de declaração ser entregue fora do prazo, mas antes de qualquer procedimento de ofício. Tendo em vista que o artigo 106, inciso 2, a linha C do CTN, prevê que a lei que comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de sua prática deve ser aplicada a ato ou fato pretérito, desde que não definitivamente julgado, e que nesse sentido essa turma já se manifestou, conforme transcrição da emenda abaixo, devem, portanto, os dispositivos do artigo 57 da medida provisória número 21, 58, 35 de 2001, com as respectivas alterações promovidas, serem aplicáveis devem ser aplicáveis ao presente caso. Igualmente aplicável ao parágrafo 3º do artigo 57 da medida provisória número 21, 58, 35 de 2001, o qual
dispõe que, quando houver entrega espontânea de declaração fora do prazo, mas antes de qualquer procedimento de ofício, a multa é reduzida à metade. A questão que se aborda agora é se a última declaração apresentada pela recorrente teria sido com apuração do lucro presumido, ou outro. A requerente afirma que há tempos apura pelo lucro presumido, para tanto apresentou o DIPJ de 2010, ano calendário 2009, a qual demonstra que a apuração foi feita no lucro presumido. Contudo, entende-se que a legislação aponta para a última declaração antes do início da infração, portanto, antes de 27 de 2 de 2009. Nesse sentido, importa a declaração apresentada em 2009, ano calendário 2008. Assim, deve a autoridade fiscal reduzir a multa de 250, metade de 500, por mês calendário de atraso, caso a apuração tenha ocorrido pelo lucro presumido. Ou a multa deve ser reduzida para 750, metade de 1.500, por mês calendário de atraso, caso a recorrente tenha apurado o lucro de outra forma, nos termos do artigo 57 da medida provisória número 2150. Tendo em conta ainda que foram 17 meses de atraso, então a multa será de 4.250, 250 vezes 17, no primeiro caso. Já no segundo caso, consistirá a multa no valor total de 12.750, 750 vezes 17. Salienta-se que este é o valor originário, devendo ser aplicados eventuais correções e acréscimos previstos em lei. Instituição obrigatória de obrigação acessória por IN, incidência mês a mês. Tanto sobre a instituição de obrigação acessória por meio de instrução normativa, como a possibilidade ou não de incidência mensal da multa pelo atraso na entrega da declaração, entende-se que a análise de tais alegações é trazida ao controle de constitucionalidade das leis, que seria vedado pelo artigo 26A do Decreto 235 e da súmula 2 do CARF. Pois as duas situações, a primeira pelo artigo 16 da Lei 9.779/96 e a segunda pelo artigo 57 da medida provisória 21.58/35/2001, possuem lei que fundamenta os atos administrativos praticados pela autoridade administrativa. Assim, devem tais argumentos ser afastados. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de forma a reduzir a multa por falta de entrega de imóvel, nos termos do artigo 57 da medida provisória, número 21.58/35/2001, com as respectivas alterações promovidas a partir da Lei 12.766/2012, devendo a autoridade verificar qual foi a forma de apuração do lucro da recorrente indicada na última declaração anterior a 27 de 2 de 2009, para fins de aplicação da linha A ou B do inciso 1 do citado artigo 57. Votados, o relator, provimento parcial. Comentários? Alguém quer falar? Levanta a mão. Ninguém? Acho que todo mundo entendeu direitinho aí, né? Alguma dúvida sobre isso? Matéria já conhecida aqui do colegiado. Já tem precedente, né? Não há problema. Marco? Acompanho. Fabiano? Acompanho. Evandro? Acompanho. Júnior? Acompanho. Iágaro? Acompanho. Conselheira Paula? O relator. Também acompanho, unânime, provimento parcial na forma do voto do ilustre relator. Prosseguindo, o julgamento encerrado, prosseguindo o item 3 da pauta, continuando com os repetitivos, a relatoria agora do conselheiro Evandro, Centrais Hidrelétricas Grafon S.A. Presidente, licença. O item 27 da pauta tem uma sustentação oral e o patrono já está na sala. Ok, nós faremos depois, tá bom? Ok. Depois dessa aqui nós faremos. O item 3, 4 e 5 são repetitivos, o paradigma é o item 3, relatoria do conselheiro Evandro. Evandro, por favor. Já está na base. Então pode começar o relato. Só um instantinho aqui. Só um instantinho aqui. Está aqui, documentos. Estou com uma dificuldadezinha aqui, mas já vou resolver. Não tem problema, irmão. Rapidinho aqui. Todos conseguiram abrir o voto, relatório. Tá aqui. Isso aqui trata-se de recurso respectivo, né?
Então, o relatório foi de uma forma bem sintetizada aqui, ó. Na verdade, é uma compensação que foi denegado o despacho decisório, né? Tendo visto que o recolhimento estava integralmente alocado, caso já conhecido, né? Ele foi negado o provimento no acordo de primeira instância, né, sob entendimento, porque ele alegou erro no preenchimento da DCTF, mas sem a comprovação, né, dessa alteração de DCTF, através da documentação contábil e fiscal, né. Aí o contribuinte, ele interpõe recurso voluntário, né. Primeiro ele fala que ele não concorda com a decisão de primeira instância. Ele entende que a DCTF retificadora e os comprovantes de recolhimentos das retenções seria suficiente. Vou passar o voto aqui, que é um caso assim, bem rotineiro, né? Na verdade, ele vem apresentar somente em recurso voluntário documentos que comprovam, que ele alega comprovar esse alegado crédito, né? Embora ele se insurja contra a decisão de primeira instância, alegando que não é necessário apresentar os documentos da contabilidade, ele acaba fazendo aqui, ó, né? Então, ela diz que o recorrente optou por buscar retificação via CTF, né? Alega que, na decisão recorrida, os julgadores desconsideraram a DCTF retificadora, não analisaram a DIPJ, né, por meio do qual foi esclarecido a origem do crédito. Argumenta que o raciocínio desenvolvido da decisão recorrida, né, não encontra respaldo na legislação ou mesmo nas premissas do caso concreto, pois a origem restou comprovada através da guia de DAF e da DCTF retificadora da DIPJ apresentada, né. Deduz que não se pode admitir que a divergência existente da CTF seja para... desculpe. Com base nesse argumento, seja suficiente para que a DRJ denegasse esse crédito, né? E não obstante tudo quanto exposto, ele apresenta, junto ao recurso voluntário, os comprovantes de retenção na fonte e documentos contábeis que alegam demonstrar a origem dos valores. Aí eu cito o artigo 147 aqui, para que se aceite esse certificador, até porque foi depois do despacho decisório, ele tem que comprovar sim, né, através da cópia de livros e documentos de estruturação contábil fiscal. Mas também, quanto à questão da preclusão da apresentação de provas, aqui eu digo que os artigos 16, parágrafo 4 do decreto 72/65 não pode ser interpretado de forma literal, né? Mas, ao contrário, deve ser de forma sistêmica, de modo a contextualizar a disposição no processo administrativo, no qual visa a busca pela verdade material. Então, aqui, foi um despacho eletrônico, somente na decisão de primeira instância, foi apontado que ele deveria trazer esses elementos. Então, ele está trazendo esses elementos, alguns desses elementos em nível de recurso voluntário. Então, eu estou propondo uma diligência para que sejam analisados esses elementos. É meu voto. Propôs o relator com versão de diligência. Marco, Rogério. Acompanho. Conselheiro Leonardo Pagano. Acompanho. Júnior. Com o relator. Iágaro. Com o relator. Paula. Com o relator. Luciano. Acompanho o relator, presidente. Também acompanha se o relator que está com o processo na mão tem de necessidade de mais informações. Acho que a resolução com conversão de diligência é o caminho mais adequado. Por unanimidade, convertido em diligência. Agora nós vamos ao item que tem preferência. Fabiana, é o item 27, não é isso? Isso, presidente. Você pode chamar na sala, até a sala, o patrono, por favor? Irei convocá-lo. Evandro, a relatoria é sua, item 27 da pauta. Não sei se você já disponibilizou aí, né? Presidente, todos os meus votos já estão disponibilizados. Perfeito, por isso que eu tenho certeza absoluta que eu sei com quem estou tratando. Item 27, Claudecir José Eger, relatoria do Conselho Evandro. Vai haver sustentação oral, Dr. João Paulo Schauder. Agora o nome aqui, deixa eu perguntar para ele. Presidente? Sim. Eu tenho aqui anotado só como acompanhamento, e
e vídeo gravado. Deixa eu ver aqui. Aqui não está dizendo nada, viu? Na vídeo, está marcado vídeo e acompanhamento. Acompanhamento, então não é sustentação oral ao vivo, só isso que eu queria comentar. Aqui está escrito vídeo e acompanhamento, as duas coisas. Mas aí ele tem um link do YouTube. Deixa eu ver com o patrão. Aí, nesse caso, quando é só vídeo, aí é o YouTube. Mas ele está na sala. Sim, mas ele pediu acompanhamento também. Patrão convocado, presidente. Sim, pois não. Doutor João Paulo. Doutor, o senhor está me ouvindo? Doutor João Paulo? Bom dia, doutor. Não estou vendo nem ouvindo. Fabiano, você tem acesso a ele. Diga que nós não estamos vendo nem ouvindo. Presidente, ele continua na sala de espera. Mas ele tem que entrar na nossa sala aqui. Eu mandei uma mensagem para ele que vocês não escutam. E nem vemos. Eu vou pedir para ele sair e entrar novamente. Ok. Presidente, sim. Aproveitando, esse mesmo contribuinte tem o mesmo vídeo gravado, tá? Ele entrou com pedido de acompanhamento e vídeo gravado. Então, claro que fica da sua liberdade aí. Você está com o vídeo gravado aí, contigo? Tem o link. E ele tem o item 57 da pauta também, no mesmo vídeo. É o mesmo vídeo, mas o mesmo contribuinte? É o mesmo contribuinte, o mesmo relator. Deve ser o Evandro deve esclarecer aí se o item 57 e 27 são intimamente ligados. É porque um é repetitivo, talvez... Não é nem repetitivo isso aqui. O que é isso aqui? Não, exclusão, uma exclusão do Simples Federal e outra exclusão do Simples Nacional pelos mesmos motivos. Tá. Então vamos ver com ele o que ele fala. O doutor João Paulo está me ouvindo aí? Bom dia, doutor. Fabiano, acho que você tem que conversar com ele aí e pedir para que ele verifique a situação em termos de link dele, né, o acesso dele, porque está aqui, não estou vendo nem ouvindo, acho que ele também não deve estar me ouvindo, e a gente não pode ficar parando a sessão assim. Eu vou fazer outros julgamentos e depois eu volto com ele, tá bom? Ok, presidente. Quando ele chegar na sala, eu aviso o senhor. Tá bom, então, por favor, tire aqui. Bom, prosseguindo, então fica prejudicado essa informação, nós iremos fazer esse processo por enquanto. Voltamos à nossa pauta original. Na sequência, o item 6, relatoria do Conselheiro Marco Rogério. Repetitivo também, item 6 o paradigma, e item 7 o repetitivo. Marco, conselheiro, o contribuinte é atos, origem, serviços. Tá. Presidente, assim, um processo... Eu vou relatar e até fazer os comentários aqui de maneira bem sucinta. Mas, na realidade, assim, o contribuinte, tá, os dois processos referem-se na prática, ao saldo negativo do ano calendário 2001, pedidos feitos em janeiro de 2004, onde o contribuinte ele fez um pagamento, ele mistura saldo negativo com pagamento a maior. E ele realmente pagou a maior, uma estimativa, são só dois recolhimentos, eu olhei a DIPJ, dei a DIPJ as fichas nos autos, e ele realmente, daqueles 2 meses ali, ele pagou. O outro processo confirma o outro pagamento. Então, a matéria se mistura um pouco com pagamento indevido a maior de estimativa, onde a DRJ já
atendeu esse pleito dele nesse processo, então por isso que o despacho decisório já foi homologado parcialmente, mas na parte da estimativa de saldo negativo, ao qual a DRJ entendeu que ele pediu como pagamento indevido, nem a DRJ nem o despacho negativo atenderam o pleito dele. Então, eu até fiquei assim, esse aqui é um daqueles processos que a gente vai, com o tempo, amadurecendo. Eu me lembro muito bem que eu tive uma postura um pouco rígida com esse tipo de processo logo no início. Geralmente, pediu errado, morreu o assunto, tá? Aí, com o tempo, nós, com as conversas com o colegiado, construindo ideias, melhorando, até vendo o contexto do contribuinte, que é um pleito de Perdecomp em 2004, janeiro de 2004, lá nos primórdios do Perdecomp. O contribuinte insiste, mas eu paguei, tá aqui os DARFs, e ele pede, só que o Perdecomp dele é todo como se fosse pagamento indevido. Então, a DRJ, só da parte que realmente ele provou que é pagamento indevido, com essa natureza jurídica precisa, procedeu. E realmente tem lá, ele pagou, ele fez uma conclusão, só para explicando rapidamente. Em janeiro, em números redondos, ele apurou 18 mil, fevereiro, aliás, apurou 18 mil e pagou em março. E ele pagou realmente um outro processo dessa informação, no processo 7, do item 7. Eu olhei isso aí, até para confirmar se aquele saldo negativo existia mesmo. Em julho, só em julho, depois que ele apurou o estimativo novamente, no valor de 20 mil, aí estava 39 mil somando os dois, e ele foi lá, em vez de pagar só os 20 mil de junho, pagou 39 mil, pagou errado, ou seja, ele pagou 20 em fevereiro, 18 de fevereiro, tá? E pagou em junho o saldo do somatório das estimativas, 39. Aí essa diferença que ele pagou a mais lá em junho, a DRJ já deu, isso aqui realmente é pagamento, a DRJ não, até o despacho decisório. Isso aqui realmente é pagamento indevido a maior de estimativa, conforme a DRJ, tranquilo, essa parte eu dou. Só que o resto não é pagamento indevido, é saldo negativo. E ele faz toda a construção, não, mas eu mesmo assim eu tenho esse direito, tal. Então, conforme eu retomando aqui o meu comentário anterior, antigamente eu entendia que pediu errado, morreu o assunto. E com o tempo nós vamos construindo aqui, e aí, com o tempo, conversa com os colegas, e principalmente nesses primeiros momentos aí, 2003, 2004, 2005, onde havia essas dúvidas do contribuinte, dos contadores, então eu comecei a flexibilizar um pouco mais, essa é a minha opinião. Então, nesse caso aqui, até como eu confirmei que é saldo negativo, tá? A minha decisão vai nessa linha. Olha, não é pagamento, mas ela existe, esse pagamento. Tá? Não é pagamento indevido, mas ele existe e, a princípio, está disponível. Então, aqui do recurso voluntário, só passando rapidamente, eu faço essa análise, confirmo que os pagamentos estão nos dois processos, tá? Eu faço ali toda uma análise. Lá no início da folha 4, entendo, no caso, que houve um erro de apontamento do direito creditório pleiteado no Perdecomp, que seria correto parcialmente de pagamento indevido, e esse já reconhecido. E o restante no montante de saldo negativo do CLL. Então, na realidade, o problema dele é esse saldo negativo, e ele insiste que é pagamento indevido. O despacho decisório, bem como a decisão acorde de forma até acertada, reconheceram com base nos elementos apresentados, ou seja, se pediu pagamento indevido, constatou-se o valor de 20 mil vezes, foi reconhecido. Acredito que o contribuinte queria aproveitar parte do saldo negativo do CLL da localidade de 2001 nesse Perdecomp. A outra parte ele está pedindo um outro processo, tá? Em outro Perdecomp. Quer atentar que são dois valores de naturezas jurídicas distintas, inclusive, principalmente, com o momento de atualização monetária. O problema é esse, que até o Evandro comentou no voto anterior, reconhecer como pagamento indevido o saldo negativo. Então, eu faço toda uma construção aqui, tá? Até eu faço essa meia análise da evolução de julgamento, não que eu esteja mudando de opinião. De qualquer forma, ao longo do tempo, julgando processos similares de CARF, principalmente nesses processos dos primórdios da obrigação de Perdecomp, passei a entender que a situação seria um pouco clara para o contribuinte, suscitando eventuais erros formais no seu pleito, que poderiam desencadear efeitos distintos. Geralmente, o despacho decisório e decisão do RJ costumam não superar tais erros formais, independente de haver indícios do direito disponível, mesmo que parcialmente. De qualquer forma, nos autos, é indício de que o contribuinte tenha parcial razão e não integral, como alega na sua peça recursal.
Neste caso, entendo que deva ser superada a informação prestada pelo contribuinte da origem do crédito, no que tange ao pagamento indevido, e que este seria realmente saldo negativo, pois, do contrário, seria um enriquecimento sem causa da União, sabendo que há um direito parcial do que alega e causado por formalismo necessário, mas que suscita dúvidas dependendo do perfil do contribuinte. Contudo, tais pagamentos corretos de estimativa referentes aos meses de fevereiro de 2000 e junho de 2001, que comporiam o saldo negativo, devem ser tratados como tal, ou seja, com a imputação da correção monetária a partir de 1 de janeiro de 2002. Por conseguinte, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer os valores remanescentes pleiteados do PDCOP, devendo os mesmos ser considerados como saldo negativo, ou seja, passou a correção monetária a partir de janeiro de 2002 para fins de restituição e compensação. Sua proposta é dar provimento parcial. É isso? Paula? Não, só para dizer que é interessante que esse caso é muito parecido com aquele que o conselheiro Leonardo relatou, mas, diferentemente, né, da peça recursal também da contribuinte, em que ficou confuso na primeira, de que ela havia cometido um erro de fato, né, na indicação do tipo de crédito no PERDECOMP, né, ficava parecendo que ela já ou tinha utilizado, quando eu li rapidamente aqui. E, de fato, né, a gente amadureceu já esse entendimento de que quando há erro de fato na indicação do PERDECOMP, a gente aceita, até em virtude do princípio da verdade material, o crédito como o conselheiro Marcos está sugerindo. Então, já adiantando o meu voto, vou acompanhar o relator também. Não. Assim, me parece que o critério determinante é se houve ou não depois o pedido de saldo negativo posterior, né? No caso do Pagani, ele disse, olha, existiu, ela tentou fazer um bis in idem no mesmo pagamento. Aqui do Marco, que eu estou entendendo, fazer o seguinte, ela não fez isso. Não. Simplesmente correram no meio. Desculpe interromper. Oi? Não, desculpe. Nesses autos aqui fica bem claro que ela quer o pleito de saldo negativo, só que ela diz que é pagamento indevido. E em nenhum momento, ela diz que não utilizou, em nenhum momento fica essa dúvida, tá? Talvez tenha só que fazer isso no final, só consignar isso aí para verificar na hora de liquidar se não foi aproveitado com saldo negativo. Né? Pode deixar, eu vou complementar isso aí. Já que essa informação não está no processo. Alguém mais? Então, proposta do conselheiro dar provimento parcial. Iago, que fala novamente. Não, desculpa, só que eu errei ali. Ok. Pagano. Eu acompanho o relator, presidente. Evandro. Acompanho o relator. Júnior. Com o relator. Iago. Com o relator. Paula. Com o relator. Cristiano. Acompanho, presidente. Também acompanho, ressalvando essa situação que o Iago levantou. Eu acho que o Iago levantou, que eu acho que é bastante pertinente, viu, Marco, para evitar algum problema. Só um adendo. Pelo que eu entendi, o Marco já verificou que não foi utilizado, né? Foi isso que eu entendi. Você está dizendo para informar para a unidade de origem quando for executar o acordo, que às vezes eles não leem o acordo inteiro. Eu aqui, é o seguinte, para mim, pelo texto, pelo teor da decisão, eu tive esse cuidado, eu ia negar, eu estava negando isso aqui no início, tá? Aí aqueles processos que eu neguei, fiz o voto de negar, depois fiquei analisando com calma, refletindo. A princípio, pela decisão do DRJ, não há nenhum momento essa dúvida de que ele tenha utilizado. Mas, claro, eu entendo que eventualmente poderia ter utilizado. E tanto que eu estou complementando aqui no final, ó, desde que o saldo negativo já não tenha sido aproveitado. Ponto. Ou seja, a unidade lá vai verificar se foi aproveitado ou não em outra PERDECOMP, porque ele pode acontecer isso, né? Mas daí vai poder analisar. Nada mais? Marco, fala. Nesse caso, não seria melhor um voto nos termos daquele que a gente faz, não, para ela verificar a disponibilidade desse crédito? Você acha que vai ser? É que, na verdade, assim, ó, Evandro, para mim, só para descargo de consciência 100%, né? Para mim está muito tranquilo nos autos, até pelo que eu li da decisão do DRJ, tudo que ele não usou esse saldo negativo. A DRJ afirmou lá, o teu problema foi que tu pediu errado, tá?
Claro que pode acontecer de ter um perder-comp lá, ou algum aproveitamento extra, tem que perder comp, né? Mas mesmo assim eu vou ressalvar isso. Eu estou ressalvando ali o aproveitamento parcial para tratar como saldo negativo, desde que o valor já não tenha sido aproveitado anteriormente. Bom. Evandro, alguma coisa em contrário, Evandro? Não, acompanho o relator. Ô, Marcos, só uma informação a mais aqui. O que você diz aqui no final do seu voto? Devendo os mesmos ser considerados como saldo negativo, ou seja, com sua correção monetária. O que você quer dizer com correção monetária? Atualização. Então, acho melhor mudar isso, né? Estou mudando. Então, tá bom. Julgamento encerrado, também acompanho. Dado provimento parcial nos termos do voto do relator. Continuando, o item 8 da pauta, conselheiro Evandro, sua relatoria, ainda repetitivos, o paradigma é o item 8, o repetitivo é o item 9, os itens 9 e 10. Lumière, comercial limitado. Evandro. Aqui, recurso voluntário, né, que julgou o acordo, julgou um procedimento de manifestação de conformidade, cuja objeto era a reforma do despacho decisório. O despacho decisório homologou parcialmente a compensação, né, pois ele reconheceu integralmente o crédito solicitado, mas esse crédito revelou-se insuficiente para quitar os débitos informados, né. Então, aqui é a questão da discussão da cobrança dos juros, né, com base na taxa Selic, né. Em primeira instância, esse é o único argumento trazido pela recorrente, né. No seu recurso voluntário, o contribuinte ele traz outras questões, né. Ele reitera a existência desse crédito tributário e requer integral restituição e homologação, trazendo os seguintes argumentos. Ele traz inconstitucionalidade da base de cálculo do PIS e da COFINS, imposto pelo artigo 3º, parágrafo 1º da Lei 9.718, e ajuizamento de mandado de segurança. A compensação no lançamento por homologação previsto no artigo 66 da Lei 8.383 de 91, aplicação indevida multa de ofício, o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, e as multas fiscais, a natureza confiscatória da multa e o princípio de não confisco, né? Vamos ao voto. Ele inova bastante no recurso voluntário, né? E o recurso voluntário tempestivo tem os demais requisitos, o contribuinte sua manifestação, aí eu coloco aqui em sua manifestação que ele alegou existente crédito tributário, e a questão da compensação nos termos do artigo 66 da Lei 8.383, e a questão o prazo e aplicação devida da multa e inconstitucionalidade da taxa Selic, né? E aqui no recurso voluntário, né, ele traz outras questões. Entende que não se deve conhecer, então vamos lá ao voto, entende que não se deve conhecer das alegações da inconstitucionalidade da base de cálculo do PIS e COFINS, imposto pelo artigo 3º da Lei 9.718, e o ajuizamento do mandado de segurança, necessidade de lançamento para a constituição do crédito tributário, pois as questões foram apresentadas somente em recurso voluntário, não tendo sido apresentados na manifestação de conformidade. Mesmo dessa forma, eu comento em passant aqui, ó. Além da inovação da recorrente suas alegações, não há nem detalhamento, nem apresentação de documentação comprobatória dos efeitos sobre a cobrança dos débitos declarados em perde-comp, cuja homologação foi parcial. Quanto à constituição do crédito tributário, a AMP convertida na Lei 10.833 de 2003 trouxe a previsão que a DECOMP constitui condição de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos devidamente compensados, né? Assim como regra, a partir de 2013, deve declarar o sujeito passivo primeiro PDCOM com os débitos compensados, o que permite sua imediata cobrança pela União, inclusive mediante encaminhamento por correio da Fazenda para inscrição em título ativo. Também não se deve conhecer as alegações de constitucionalidade da lei tributária, da instituição da multa, quanto de razoabilidade, proporcionalidade e não confisco, pois não cabe o CAF pronunciar sobre a constitucionalidade da lei tributária nos termos da súmula CAF número 2, né? Aí eu falo aqui que o CTN trouxe a compensação como uma soma de extinção do crédito tributário, artigo 156, inciso 2 e 170. Então, esse papel foi desempenhado graumente pelo artigo 66 da 838, né, que possibilitou o encontro de conta entre débitos e créditos de passivos sem prévia autorização da Secretaria da Receita Federal, desde que em relação a tributos da mesma espécie. Posteriormente, o artigo 74 da lei passou a permitir que o contribuinte apure crédito relativo a tributo ou contribuição administrada pela Receita Federal, utilize na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele órgão.
Diante do exposto, deve ser aplicado ao presente caso as disposições previstas no artigo 7.4 da Lei 9.430. Nesse mesmo sentido, a decisão recorrida. Quanto aos débitos compensados pagos posteriormente aos prazos previstos na legislação específica, é prevista a aplicação das multas e juros, conforme disposto no artigo 61 da Lei 9.430. Essa circunstância evidencia que houve um erro de fato. Opa, desculpe, gente, tirar esse último parágrafo aqui, houve uma pequena falha aqui. Então é o seguinte, eu estou conhecendo parcialmente do recurso, porque, primeiro, ele traz algumas alegações quanto aos princípios constitucionais e constitucionais da lei. E segundo, ele traz questões que ele não tinha trazido na sua manifestação. Mas mesmo assim eu comento em passão sobre essas nossas questões. Ele cita a questão da barra de cálculo, do PIS/COFINS, da inconstitucionalidade da lei, mas ele não relaciona com o presente processo, ele não diz quais serão os efeitos, né? E ele se insurge, aqui ele não se insurge quanto a Selic, o que ele faz só em manifestação, ele se faz questão dos juros. Então aqui eu digo também que tem previsão legal para cobrança de juros, de além da taxa Selic, é questão de juros na questão da compensação. Então eu estou conhecendo parcialmente o recurso e na parte conhecida eu estou negando o provimento. Alguém quer se manifestar? Não, só uma curiosidade, esse processo de quando mesmo? 2005, Evandro? Esse processo, ele é de... Constantin Júnior. Acho que é, né? Só instantinho, já olha aqui. Não, isso é irrelevante, eu só estou falando porque é um processo que não tem nada com nada. Parece que é 5. Não, na verdade, ele tangencia os argumentos dele, que é o seguinte: por que o crédito não compensou todos os débitos? Porque os débitos estavam em atraso, incidiu a multa de mora e a taxa Selic, ok? Só por esses dois motivos. Na manifestação, ele se insurge contra a taxa Selic. No recurso voluntário, ele começa a trazer uns outros monte de argumentos, mas ele não chega a desenvolver o impacto desses argumentos nessa compensação. Então, eu acabo me pronunciando novamente sobre a taxa Selic e sobre os juros que estão devidos ali na compensação, e por isso o crédito não foi suficiente para compensar todos os débitos. Ótimo. Obrigada, Evandro. Nada. Ordem dos votos. A propósito, o relator não conhecer do recurso parcialmente e negar provimento. Marco. Acompanho. Agora. Acompanho. Júnior. Acompanho. Treviágaro. Acompanho. Conselheira Paula. Acompanho. Conselheiro Luciano. Acompanho. Também acompanho, unanimidade, negado, conhecido parcialmente, negado provimento. Fabiana, é possível trazer o patrão na sala agora? Sim, presidente, o patrono já está na sala. Então, por favor. Irei convocá-lo. Ok. Então, nós voltamos ao item 27 e vou tentar incluí-lo no outro item, que é o 57. Vamos ver. Presidente, faço um esclarecimento aqui. Os dois processos podem ser julgados conjuntamente. Eles tratam da exclusão do Simples Federal e do Simples Nacional. Obviamente, eu vou tentar ver se o patrão concorda de fazer uma exposição. Isso só pode no ano de 2007, que os dois regimes foi um até junho e o outro a partir de julho. Perfeito. Okay. Deixa eu falar com o patrão aqui. Obrigado, Fabiana, estou aguardando. Doutor João Paulo. Doutor João Paulo. Oi, bom dia. O senhor está me ouvindo? Bom dia, estou ouvindo, vocês me ouvem? Perfeitamente. Doutor, é o seguinte, nós temos agora dois processos o senhor é patrono, nós vamos apresentar o vídeo que o senhor gravou, aí o senhor vai só acompanhar, é isso? Oi, desculpa, eu não estou lhe ouvindo. O senhor requereu que fosse feita uma gravação, está me ouvindo agora? Eu não estou ouvindo. O senhor está me ouvindo agora? O João Paulo? Olá. Olá, bom dia, doutor. O senhor está me ouvindo?
estamos ouvindo o senhor e vendo o senhor. O senhor está nos vendo? Eu creio que o senhor tem que ligar alguma coisa aí. Evandro, fala com ele, você que é o relator aí. Evandro. São Paulo, doutor João Paulo. Vocês me ouvem? Sim. Nós estamos ouvindo, o senhor está nos ouvindo? Eu não ouço vocês, não. Então o senhor tem que sair e entrar novamente. Vamos tentar outra vez. Tem que ligar alguma coisa lá, aumentar o volume. O senhor está com o volume desligado. Se tiver com o volume desligado, não vai me ouvir mesmo, né? Aí... Talvez seja interessante mandar aqui um chat para ele, que ele deve ter acesso, não? É a Fabiana que tem que contatá-lo aí. Fabiana. Isso, Paulo, ele não está ouvindo, então é melhor fazer um chat. Oi, Fabiana. Oi, presidente. Fale com o moço aí, porque nós não estamos, ele não está nos ouvindo. Nós não estamos ouvindo e vendo, mas ele não. Ok, presidente. Felizmente, né, como nós não estamos num processo judicial penal, que os jurados são leigos, não temos que relatar tudo, né? Como aqui todo mundo já tem um conhecimento da matéria, estamos em fase recursal, os processos são digitais, todo mundo tem acesso ao mesmo tempo, não precisa de carga, a gente pode ser célere nas coisas. Tá? Vamos lá. Doutor, agora estou ouvindo. Está ouvindo agora? Agora estou ouvindo. Perfeito. Agora estou ouvindo. Então tá, bom dia para o senhor, seja bem-vindo. Nós vamos relatar dois processos, relatoria do conselheiro Evandro Correia Dias, dois processos que o senhor é o patrono desse contribuinte. Um é a exclusão do Simples Nacional, outro do Simples Federal. O senhor requereu que fosse feita uma gravação em vídeo, uma gravação já feita, e o senhor iria apenas acompanhar. O senhor confirma isso? Perfeito, confirmo. Então, Um deles, só para confirmar, um deles estava pautado para hoje, o outro constava na pauta de amanhã, então vamos adiantar e fazer os dois, é isso? O senhor tem alguma coisa em contrário? Não, nenhuma oposição, não. Perfeito, para mim até melhora, agradeço, se possível. Perfeito, então tá bom. O conselheiro Marco Rogério, você tem acesso a esse link para disponibilizar? Sim, presidente. Eu vou disponibilizar ele aqui no meu monitor. Eu peço que como ultimamente tem sido raro, se der algum problema de áudio, alguma coisa, me comunique aqui no chat do próprio aplicativo para eu ficar atento aqui, tá? Deixa eu perguntar ao patrão, doutor, essa videoconferência que o senhor fez, são distintos para os dois processos ou uma defesa aproveita os dois? Eu já fiz de forma que pudesse aproveitar para os dois mesmo. Perfeito, então nós vamos... Porque os fatos são exatamente os mesmos, o que acarretou na exclusão é exatamente a mesma situação, então perfeito. A única diferença é que um é o período do Simples Federal, outro do Nacional, mas aproveita o mesmo vídeo. Tá, então nós vamos fazer o seguinte, eu vou pedir ao conselheiro Evandro que faça um breve relato dos dois processos, né, Simples Federal e Nacional, e depois a gente ouve o vídeo que o senhor fez, tá bom, doutor? Perfeito, agradeço. Então tá, por favor, Evandro, faça um breve relato, Marco, a hora que tiver disponibilidade, você avisa. Os processos tratam da exclusão do Simples Federal e do Simples Nacional, foram excluídos com base na constatação pela autoridade fiscal, entendeu que havia prática de locação de mão de obra. Aí foi feita uma representação da autoridade fiscal. Basicamente, essa representação ela foi feita com base em uma diligência na empresa e com base no contrato de prestação de serviço. Com base nisso, foi feita a declaratória de exclusão do Simples, a recorrente apresentou manifestação, a DRJ entendeu que houve sim exceção de mão de obra, então, mesmo a atividade do CNAE da empresa sendo permitida, mas ela foi excluída do Simples Federal e do Simples Nacional, né, por ter atividade de cessão de mão de obra. Em síntese, é isso. Marco, você tem condição de disponibilizar o vídeo aí? Sim, presidente. Peço que os colegas aí, se tiver algum problema, já me comuniquem automaticamente no chat aqui. Então, vamos ouvir com atenção em silêncio, por favor.
Doutor João Paulo, eu pediria que o senhor pedisse para a pessoa aí. Certo. Vamos lá, Marta. Colocado, presidente. Ok. Ilustres conselheiros, bom dia. O presente processo ele trata da exclusão da recorrente do Simples, em razão da alegação da fiscalização que a recorrente praticaria atividade impeditiva de locação de mão de obra. As alegações da fiscalização, que foram confirmadas pela DRJ, ao negar provimento ao recurso de impugnação da recorrente, estão totalmente fundadas numa suposição de que os contratos de prestação de serviço firmados pela recorrente com os seus clientes, eles caracterizariam a locação de mão de obra. Esses contratos, só para registrar, estão nas folhas 12 seguintes do processo administrativo, né? Porém, em momento algum, esses contratos, eles se caracterizam como contratos de locação de mão de obra. Fica muito claro que são contratos de prestação de serviços, mais especificamente serviços de carga e descarga de produtos, né? E, nesse sentido, a súmula 134 do CARF, ela é clara ao prever que a atividade impeditiva, ela deve ser efetivamente comprovada pela fiscalização para fins de exclusão da empresa do regime, o que não ocorreu no caso interno. A respeito dos contratos, como foi a única fundamentação utilizada pela fiscalização e, inclusive, pela DRJ, cumpre aqui apontarmos algumas diferenças entre um contrato de locação de mão de obra e um contrato de prestação de serviços. No contrato de prestação de serviços, o que se contrata é um serviço determinado, o qual sempre vai constar no objeto do contrato e com os seus elementos característicos do que deve ser prestado. Já na locação de mão de obra, você está contratando pessoas com a intermediação da locadora. Então, essa diferença já é muito clara e os contratos que estão juntados nos autos mostram que se está contratando um serviço, de fato. Já no contrato de prestação de serviços, em outro ponto, existe toda uma preocupação das partes com a delimitação dos serviços que vai ser prestado, sendo que fica a inteiro cargo da contratada a escolha de quem vai prestar esse serviço, porque pouco importa para a contratante quem vai prestar. O objetivo dela é ver o serviço prestado, não importa por quem. Então, claro que nada impede que o contrato ele preveja uma quantidade mínima de funcionários para um determinado serviço que vai ser executado, até dependendo da complexidade dele, do tamanho da contratante, né? Porém, pouco importa quem irá executar ele. Já um outro ponto de diferenciação importante em um contrato de locação de mão de obra e um contrato de prestação de serviços é a questão da composição do preço. Num contrato de prestação de serviços, como é o caso e como se observa dos documentos juntados, o preço ele decorre de uma proposta da contratada, que ela é avaliada, ela é aceita pela contratante, onde o valor normalmente ele está relacionado com os custos que a contratada terá para executar esse serviço e, claro, que o lucro dela também, né? Diferentemente de um contrato de locação de mão de obra, onde normalmente ele está atrelado ao quê? A um reembolso de despesas, as despesas que se terá com a folha dos funcionários que estão sendo locados, né? E, claro, um plus por esse serviço de administração. Então, como se vê, os documentos juntados, a composição do preço é mais um ponto que demonstra que trata-se de contratos caracteristicamente de prestação de serviço, e em momento algum de locação de mão de obra, como alega a fiscalização. Então, assim, outro ponto que devemos mencionar aqui também é que o artigo 17, inciso 12 da Lei Complementar 123, ele traz 3 requisitos para a caracterização da locação de mão de obra. O primeiro requisito seria a colocação de empregados à disposição da contratante, né, que seria a tomadora do serviço. O segundo requisito, a necessidade do serviço ser prestado nas dependências da contratante. E o terceiro requisito, a necessidade desse serviço ser contínuo, né. Então, vamos analisar pontualmente um a um desses 3 requisitos para verificar se, eventualmente, eles estariam caracterizados no caso interno. O primeiro requisito, que seria a colocação de funcionários à disposição, funcionários da recorrente à disposição de seus clientes, que seriam os contratantes, né? Em momento algum isso acontecia, né? Tanto é que os contratos mostram que pouco importava quem é que estava indo prestar o serviço,
e que eles não ficavam lá à disposição da contratante. Na verdade, e inclusive os funcionários que iam lá não tinham qualquer subordinação à contratante quando eles estavam lá na empresa, né? O que acontece é que, conforme necessidade, conforme demanda da contratante, ela solicitava, então eram deslocados funcionários lá para a execução do serviço. Já o segundo requisito, que seria em relação à prestação de serviço nas dependências das contratantes, de fato, eles ocorriam nas dependências delas, né? Porém, esse é um requisito que ele não pode ser analisado isoladamente, né? Mas sim cumulativamente com os demais. Porque, se fosse assim, praticamente toda a prestação de serviços, praticamente toda mesmo, ela seria uma locação de mão de obra, pois inúmeros serviços são prestados na sede dos contratantes, né? Então, esse é um requisito que, ele, como eu dito, ele não pode ser analisado isoladamente. Já o terceiro requisito, que seria a respeito da prestação de serviço contínuo, ele também não ocorria no presente caso, né? E isso se observa nos contratos e também não há nenhuma prova produzida pela fiscalização que demonstraria que a prestação de serviços era contínua, né? O que acontece? Da mesma forma, como já falado anteriormente, esses serviços eles eram prestados conforme demanda. Eles eram deslocados, funcionários da recorrente, para ir lá executar o serviço contratado. O que fica claro aqui, evidente, é que os empregados, eles da recorrente, eles iam somente executar serviços prestados conforme demanda, né? Então, não ficam cumpridos dois dos principais requisitos aqui para a caracterização da locação de mão de obra, que seria a prestação de serviço contínuo e também a colocação de trabalhadores totalmente à disposição de quem contrata o serviço, né? As contratantes, as clientes da recorrente, né? Então, como se vê, em momento algum ficou comprovada a prática da atividade impeditiva, que seria a atividade de locação de mão de obra. E como já mencionado anteriormente, a súmula 134 do CARF, ela exige exige que a fiscalização comprove a efetiva execução da atividade impeditiva, o que não ocorreu no caso dela. Então, não pode ser recorrente excluída do simples por meras suposições da fiscalização. A fiscalização fez suposições genéricas e em momento algum apresentou qualquer prova do exercício da atividade de locação de mão de obra. Frisa-se, não há qualquer prova da prática de locação de mão de obra. Isso porque a recorrente não praticou essa atividade. Porém, caso não se admita, caso não se entenda dessa forma, que se admite por cautela, então requer-se que essa exclusão ela não tenha efeitos retroativos, mas sim somente a partir da ciência da recorrente. Então, ilustres conselheiros, diante disso, entende a recorrente que merece reforma no acordo da RJ, pelo que requer-se o provimento do presente recurso voluntário para que seja anulado o ato de exclusão da empresa do Simples. Obrigado. Muito bem, todos ouviram. Obrigado, Marco. Obrigado, doutor. Doutor Júlio, doutor João Paulo, apenas uma informação passou ao OAB Rio Grande do Sul. Oi, sim, como? O seu número de OAB registra no Rio Grande do Sul? É Santa Catarina. Santa Catarina, tá ok. Muito obrigado. Aqui SC 43728. Perfeito. Conselheiro Eduardo, o seu voto, por favor, depois da sustentação oral. Você direciona o seu voto do jeito que você achar melhor. A sustentação abrangeu os dois processos, verifique o melhor modo de você conduzir, tá bom? Não, se aplica os dois que eu vou comentar aqui. Já devido à apresentação, aí eu vou pular todas as alegações do contribuinte aqui, vamos ao final da página 16, do último parágrafo. Percebe-se, a partir da leitura da representação fiscal, que a autoridade fiscal entendeu que cabia exclusão do contribuinte do Simples Federal, e no outro caso, do Simples Nacional, por causa da caracterização da alocação de mão de obra, né, devido a ele ter constatado a situação descrita aí nesse contrato de prestação de serviços. A autoridade fiscal entendeu que a situação constatada adequava-se à caracterização da alocação de mão de obra, quando o locador coloca empregados seus à disposição da locatária para trabalho temporário, sob as ordens dessa em local por essa designado. Ressalto que a seção de mão de obra referida na Lei Complementar número 123 de 2006 está conceituada no âmbito da legislação previdenciária, parágrafo 3º do artigo 31 da Lei 8.202 de 91. A exceção normativa
da Receita 971, de 2009, tão somente reproduzir o conceito legal e definir que vem a ser dependente terceiro, serviço contínuo e colocação de trabalhadores à disposição da empresa contratante, conforme se verifica a partir da análise do artigo 15. Vê-se que a própria lei traz os requisitos necessários para que seja caracterizado de cessão ou locação de mão de obra, ou seja, colocação de funcionários à disposição do contratante e a prestação de serviço. Esses requisitos foram reforçados através da doutrina de jurisprudência administrativa, né? Ou seja, foi reforçado no sentido que a ordem, esses funcionários teriam que estar sob ordens e orientação do contratante, né? Eles estariam disponibilizados ao contratante. O contratado não poderia dispor deles para realizar outro serviço. Eu estou sintetizando esse entendimento aqui, né? Vamos aqui à página 21, né? Eu falo da IN 971. No presente caso, embora o serviço de carga e descarga fosse prestado nas dependências da empresa tomadora de serviço, entende-se que não há comprovação de que os trabalhadores eram efetivamente disponibilizados a tomador de serviço, pois não há nenhuma cláusula no sentido de haver a cessão desses trabalhadores a tomadores de serviço. Também não há cláusula no contrato de que eles ficavam sob ordens da empresa prestadora de tomadora de serviço. Desculpe, deixa eu corrigir logo aqui. Tomadora de serviço. O objeto social da empresa é a prestação de serviço de carga e descarga. E conforme a análise, eu fiz essa análise de notas fiscais. Há notas genéricas também de prestação de serviço, mas também tem notas específicas que detalham o produto a ser carregado ou descarregado. Por exemplo, a nota fiscal 451 reproduzida abaixo. Perceba que essa nota fiscal, ela trata de um serviço específico, que é a carga de farinha infantil e açúcar cristalizado. Então, embora ele tenha algumas daquelas notas genéricas de pagamento mensal por carga e descarga, boa parte das notas, eu trouxe um exemplo aqui da empresa, é de trabalho específico, carregar tal mercadoria, descarregar tal mercadoria, né? Vê-se que não há comprovação de que a prestação de serviço não podia dispor de seus trabalhadores para executar outro serviço. Também não é possível concluir que os trabalhadores disponíveis ficavam sob ordens da tomadora de serviço, pois não havia cláusula contratual para que os empregados da prestadora de serviço acatassem as ordens do contratante. A cláusula segunda trata do horário em que o serviço será realizado, conforme reproduzido a seguir. Interprete-se a referida cláusula no sentido de que trata-se do horário em que o serviço será realizado, delimitando em qual período do dia que os serviços seriam prestados. Data vênia, não se infere que os trabalhadores da prestadora de serviço deveriam permanecer todo esse período dentro das dependências da empresa contratante. Ante a ausência de comprovação de prestação de serviço através da cessão de mão de obra, assiste razão recorrente de que se trata de simples prestação de serviço cuja atividade não está vedada para opção do contribuinte pelo regime do simples. Quanto à alegação de retroatividade dos efeitos da decisão, encontra-se prejudicada, devendo o colegiado pronunciar sobre essa questão caso prepondere divergência quanto ao voto do relator. Conclusão, ante todo esforço, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário. O Evandro, aí é o Simples Federal ou você está indo para os dois? Aqui é o Simples Federal, mas serve para os dois. O Federal e o Nacional. Nós estamos no Federal. Então, a proposta do relator é reformar a decisão, dar provimento ao recurso voluntário, mantendo a contribuinte no regime do Simples Federal, Lei 9. Alguém quer falar? Matéria muito complexa. O Simples fala em locação de mão de obra. Eu, sinceramente, assim, ó, se a gente vai... ele fala no sentido genérico, tá? Eu sei que a oposição aí não poderá optar pelo Simples da pessoa jurídica que realiza operações relativas à prestação de serviço de vigilância, limpeza, conservação e locação de mão de obra. Eu sei que é uma situação muito tênue. Eu sinceramente, locação de mão de obra eu entendo aqui como um gênero, tá? Se eu disponibilizo mão de obra lá para um trabalho, tá, a ser executado, até sob demanda, por necessidade do contratante, eu não consigo ver essa distinção, mas tem que ser caráter disso, caráter daquilo. Eu acho que são muitos detalhes. Restringir esse conceito de locação de mão de obra a um conceito
muito próprio da legislação trabalhista apenas, quando há praticamente uma terceirização, quando alguém cede a mão de obra para ficar lá permanente. Eu não vislumbro não acompanho essa visão. Assim. Eu entendo que locação de mão de obra é um conceito gênero aqui, tá? E se há um trabalho lá executado como regular, em caráter contínuo ou intermitente, mas semi-permanente, para mim, ele já atende esse requisito de locação de mão de obra. Eu estava olhando aqui os elementos da prova, né? Eu entendo a posição do outro relator, mas eu estava olhando aqui e os contratos aqui os contratos de prestação de serviço, a gente vai disponibilizar a mão de obra lá para ficar à disposição lá na empresa. Eu, sinceramente, não vejo essa divergência assim, que quer apregoar. Tá? Quanto a... Deixa eu me manifestar. Só um instante. A COSIT, ela tem várias soluções de consulta tratando da cessão de obra de forma genérica. Né? A jurisprudência, né, foi no sentido de aprofundar isso. A gente vê isso por alguns julgados da DRJ que aplicam, sim, a solução de consulta, mas entram no mérito desses contratos, dos elementos de provas, se de fato aqueles contratos foram trazidos aos autos, eles têm os elementos que iam caracterizar a cessão de mão de obra. Ou seja, a disponibilidade desses trabalhadores para contratada, que esses trabalhadores ficassem sob ordens da contratada, né, prestação de serviços contínuos, então tem todas as características. Mas o que se observa aqui é que a própria autoridade fiscal, ela não utiliza desse argumento genérico, que a descarga e a carga e a descarga seriam serviços de locação de mão de obra. A prova que ela traz aos autos para fazer a exclusão é o contrato. Né? Então, além do contrato, eu tenho essas notas fiscais. Então, eu entendo nesse sentido, que a gente não pode analisar de forma genérica, a gente tem que entrar nos elementos comprobatórios trazidos aos autos, que são o contrato social e as notas fiscais. Os contratos sociais eu faço análise. Você não tem uma cláusula lá de cessão de mão de obra ou algo parecido. Você também não tem nenhuma cláusula que esses trabalhadores obedecerão a ordens da contratante. Quanto às notas fiscais, embora haja algumas notas genéticas de pagamento por mês, como eu falei, eu trouxe até uma exemplificação de um. Há uma contratação de serviços específicos, ou seja, com uma determinada carga e descargas. Não está claro para mim no contrato social que esses funcionários estavam disponíveis, estavam cedidos à empresa para utilizarem naquele horário lá. O que me passa a impressão que o contrato social é que o serviço poderia ser prestado naquele horário. A partir daquele horário, poderia até continuar com um pagamento extra. Né? Só que não fica claro para mim que esses trabalhadores estavam cedidos lá, mas sim que o serviço era prestado dentro do horário. Então, meu voto foi no sentido, não que alegar simplesmente, não é cessão de obra, não. Eu entendo que os elementos são superficiais, que, embora haja indícios dessa cessão de mão de obra, são insuficientes para comprovar os requisitos para a caracterização dessa cessão de mão de obra. Eu quero manifestar o seguinte, eu ouvi o Marco, ouvi o Evandro, depois vou permitir aos demais conselheiros que falem. Eu acho que a matéria é realmente bastante controversa pela linha tão tênue que separam esses conceitos, mas eu tenho um voto que, por isso, pode vir ao julgamento hoje, acho que está com o vice do conselheiro Evandro, eu já declinei na sessão de outubro. Eu vou até tomar a liberdade de ler um pedaço desse meu voto, porque eu comungo exatamente do ponto de vista esposado pelo patrono, parcialmente, no caso. No seguinte sentido, se for seguido o que pensa a Receita Federal através de diversos atos, e isso tem sido agora reformado aos poucos pela jurisprudência, como o próprio Evandro levantou, até em DRJ tem se reformado algumas nesse sentido, nós vamos chegar num ponto em que não existe mais qualquer tipo de contrato que não se caracterize como cessão de mão de obra. Nós vamos chegar num ponto insustentável. Eu até disse naquele voto, e vou falar novamente aqui, nesse momento de reflexão, eu chego a pensar até que ponto seria possível assim, ter um
enquanto a ótica da Receita Federal é extremamente restrita, exarada nos atos citados, inclusive o Evandro citou alguns deles, a solução de divergência 14 da COSIT, por exemplo, haver a possibilidade de existir prestação de serviços de portaria, por exemplo, zeladoria, sem que houvesse concomitantemente a cessão de mão de obra. Para o fisco, parece que essa possibilidade inexiste, até porque seriam situações, fatos e eventos inseparáveis. Então, eu começo a caminhar no meu pensamento a respeito desse assunto, que eu tive a oportunidade até de relatar 2 meses atrás, e volto ao julgamento nesse mês, e ouvindo agora o patrão e ouvindo o Evandro, mais me convenço de que cada caso é um caso e tem que ser analisado exatamente conforme os documentos que estão nos autos. Não pode ser uma coisa fechada, um pacote lacrado, de que nesse caso é exceção de mão de obra e ponto, até porque o Marco até levantou a hipótese, e é bastante verdadeira, e tudo isso foi feito em função da legislação trabalhista e previdenciária, e está se trazendo agora para a parte tributária, especificamente para o regime do Simples. Então, dentro desse aspecto, entendo que a posição do Evandro, no meu modo de ver, está absolutamente correta, e já antecipando até meu voto, eu vou acompanhá-lo. Estou apenas fazendo essas colocações, porque vejo que, a se ter essa posição da Receita Federal extremamente restrita, a gente não vai chegar a um ponto que nunca mais vai existir qualquer outro tipo de contrato que não seja caracterizado como cessão de mão de obra. Alguém mais quer falar? Pode se posicionar, já dei meu ponto de vista. Só complementando, se a lei que definiu que a exclusão do Simples ela tem que se dar quando o contribuinte presta serviço de cessão de mão de obra, ela não definiu o que seria cessão de mão de obra, é necessário que a gente vá buscar no restante do ordenamento jurídico essa definição, e ela foi dada pela Lei 8.202 de 91, né, que é uma legislação previdenciária, mas que traz lá os requisitos que até o Evandro e o patrono mencionaram. E aí eu acredito que sim, também, como o Evandro disse, é necessário cotejar os fatos com os requisitos que estão lá previstos em lei, porque existe lei que define o que é cessão de mão de obra, e essa lei não pode ser desconsiderada. E aí, quando você faz o cotejo dos fatos com o que está na lei, é que a gente vai definir, caso a caso, se o contribuinte realmente pratica serviços de cessão de exerce, né, ou presta serviços de cessão de mão de obra, locação de mão de obra ou não. Então, também, já adiantando meu voto, eu acompanho o relator e acho que a legislação tributária ela tem que ser analisada em harmonia com o restante do ordenamento jurídico, ela não é estanque, né? Perfeito, Paula. Alguém mais quer se manifestar? Bom, resumindo, proposta do relator, nos 2 casos, Simples Federal e Simples Nacional, é reformar a decisão de origem e manter o contribuinte nos 2 regimes. Marco. Presidente, eu entendo que a atividade aqui, eu olhei os autos, eu olhei a representação, tá? Olhei no que pude aqui nesses exíguos minutos aqui, o processo, e eu entendo que essa atividade aí, carga e descarga, tá? Ela não pode, a gente não pode criar um atributo, ela é locação de mão de obra, se é específica ou não, se é temporária ou não, para mim é locação de mão de obra. A legislação do Simples procurou vedar essa locação de mão de obra para evitar justamente esse tipo de situação, tá? Que aderiam aos Simples pessoas que se beneficiam do INSS, contribuição previdenciária, patronal, empregatícia, que geraria ganhos extraordinários. Então, o Simples objetivou isso. Então, assim, eu entendo que essa atividade é locação de mão de obra, no conceito gênero, tá? Independente eu vejo os colegas procurando outros elementos, subordinação, etc. Isso aí eu acho que tudo resvala para uma outra discussão trabalhista, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou divergir do outro relator para negar provimento. Marco, eu só queria posicionar o seguinte, do meu lado, eu acho que os demais que já se manifestaram aqui, a própria Paula e o Evandro, eu não estou procurando coisas para ver, eu estou analisando os fatos e a legislação do meu modo de entender, não estou procurando as coisas para... É a doutrina, a forma, desculpa, eu não quis especificar ninguém, desculpa, eu sou errado. Ok. Pagano. Eu acompanho o relator, presidente. Conselheira Júnior. Eu acompanho o relator e eu só queria ressaltar, especialmente nesse caso aqui que nós estamos analisando, nós estamos falando do Simples Federal,
Então, Dos dois. não, sim, mas o primeiro é porque eu acho que é relevante, porque caberia à Fazenda, ao contrário do que se interpreta no Simples Nacional, o ônus de comprovar o efetivo exercício daquela atividade. Isso até assume. Então, acho que isso só reforça a análise do Evandro em relação a esse primeiro processo, que é do Simples Federal. E, no mais, é exatamente o que a gente faz na segunda sessão. Não dá para fazer nenhuma definição a priori. Cada processo de cessão de mão de obra, o que analisa se é o contrato social, é o que os elementos que foram trazidos aos autos, porque realmente é muito tênue. Bom, é só isso, eu cumprimentar o Evandro, está muito bem feito. Parabéns. Iagro, você queria falar, já aproveitando? Cadê o Iagro? Ele caiu, presidente. O Iagro pediu, ele mandou no chat aqui, presidente. Não estou ouvindo, não estou mais ouvindo depois da fala do Marco. Vou sair e entrar novamente. Está voltando, acho agora. Alô? O Iagro? Desculpa, eu não sei o que aconteceu, mas eu parei de ouvir, eu ouvi o voto do Marco e depois não vi mais nada depois. Se nós não estamos vendo você, apenas ouvindo. Você só está sem vídeo. Deixa eu resumir. O Marco divergiu, expôs os motivos dele, o Pagano acompanhou o relator, que no provimento os dois recursos, a conselheira Júnior também acompanhou. Agora é sua vez. Não, eu acompanho o relator e digo mais ainda, depois das alterações da lei complementar da 147, 150, o Simples, é muito raro nós identificarmos, colocou uma série de atividades ali que antigamente poderiam ser enquadradas como prestação de serviço, colocou como possibilidade de opção. E eu concordo com o voto do relator, não dá para considerar, na minha forma de ver, que um sujeito que presta serviço específico, a gente vai tratar isso como uma sessão de mão de obra. É diferente daquele empregado que foi colocado à disposição do tomador de serviço. Então, acompanhe o relator. Obrigado, Iagro. Conselheira Paula. Com o relator. Luciano. Acompanhe o relator, presidente. Também, então, por maioria de votos, vencido o conselheiro Marco Rogério, dado o provimento ao recurso voluntário em ambos os processos. Ok, doutor, entendido aí? Decisão? Ok, perfeito, entendido. Só para ratificar, então, essa decisão, ela alberga o processo de hoje, item 27 e item 57 da pauta de amanhã. Perfeitamente. Julgamento encerrado de ambos os processos. Muito obrigado, um bom dia. Obrigado, igualmente para vocês. Até mais. Intervalinho de 5 minutos. Júlia, quer falar antes? Não, era isso que eu ia pedir. Obrigada.